Você falou sobre os erros, Miyazo, do governo Lula. Quais são os erros durante esse tempo de governo e você acha que algum erro grave cometido pode pôr em risco a eleição ou não? A reeleição ou não? A reeleição, evidentemente, está em risco. E as pesquisas indicam perfeitamente isso. Não apenas as pesquisas sobre a popularidade do governo, que apresentava uma tendência de recuperação e que retrocede quando vem à tona o escândalo do INSS, que não é um escândalo surgido no governo Lula. Estamos falando aqui de pelo menos 6, 7 anos de fraudes sistemáticas do INSS, mas para um governo que já não era extremamente popular, a emergência de um escândalo como esse faz muito mal e traz efeitos deletérios fortíssimos, e o presidente Lula tem sentido isso. Então, evidentemente, a reeleição está em risco, mas estamos no fim de maio, então temos 1 ano e 4 meses até a eleição. Evidentemente, há muito a acontecer, o governo pode se recuperar, claro que pode se recuperar. Mas hoje a grande dúvida sobre a eleição pesa sobre a direita, sobre quem será o representante da direita. Você acha que isso muda extrema-direita. muito a situação? Quem será o candidato? Porque, assim, do mesmo jeito que o Lula está no segundo turno, o bolsonarismo também está. Independente de quem venha. E o bolsonarismo não é sobre quem estará lá. É sobre a ideia. E isso a direita conseguiu fazer, a esquerda não. Você bem falou aqui, a esquerda só venceu por conta do Lula, que é maior do que o PT, é maior do que a esquerda. Na direita não tem isso. A esquerda que não consegue ter o Bolsonaro não é maior que o bolsonarismo, assim. Ele construiu uma parada maior que ele. Que não tem a ver, tem muito da figura dele, do apoio que ele tem, ele é muito grande, muito carismático e tudo mais. Eu acho que o Bolsonaro, ele reacendeu a ideologia da extrema-direita no Brasil. Então, acho que ele foi só o teste mas ali. Ele conseguiu, essa ideologia, ela existe independente de quem e, esteja ali, né? E me parece que a direita é muito mais fiel aos interesses da direita do que a esquerda é aos interesses da esquerda. Muita gente votou... que tinha votado no Bolsonaro em 2018, porque não compactuava com o Haddad, votou no Lula. O Brasil é isso, cara. Não é muito assim... As pessoas muitas vezes não sabem o que é esquerda, o que é direita. Muitas vezes é também pelo índice de popularidade do candidato. Mas no campo da direita eu já vejo uma fidelização maior com a ideia, cara. É a minha visão. Posso estar totalmente equivocado. É uma leitura e assim... Mas é importante saber qual será o candidato desse campo, porque pense o seguinte... O potencial eleitoral de Romeu Zema é diferente do potencial eleitoral de Tarcísio de Freitas. Ou do Eduardo Bolsonaro. Ou do Eduardo Bolsonaro. Um parente direto de Bolsonaro no segundo turno pode carregar uma rejeição maior. Pode. Jair Bolsonaro é um candidato extremamente rejeitado. Total. Segundo turno é uma batalha de rejeições, ao fim e ao cabo. Então, ele carregaria, evidentemente, uma rejeição muito maior que Tarcísio de Freitas provavelmente não teria. Então, sim, eu acho importante identificar qual será o candidato da direita. Mas essa é uma discussão que fará mais sentido no ano que vem. No ano que vem. O Brasil tem muitas questões mais urgentes a discutir neste momento. Cara, essa questão... Você consegue identificar outro erro que ainda falando sobre isso, que a gente atravessou, mas você consegue identificar outro que tenha chamado muita atenção nesse governo do Lula? A articulação política foi um problema muito sério desses 2 anos. Claro que isso não é um demérito apenas do governo Lula, é preciso compreender todo o contexto que já discutimos há pouco sobre a formação, a composição do Congresso Nacional. Em muitos momentos o governo teve de contar com o poder judiciário para, por exemplo, na questão das emendas, para minimamente moralizar a distribuição de emendas. Para dizer que uma emenda para ser paga precisa ter destino certo, precisa ter o padrinho identificado. Nem isso acontecia. E foi preciso que o Supremo Tribunal Federal de novo entrasse nessa questão. Muito se fala também sobre a necessidade de o governo manter a frente ampla que o elegeu em 2022 durante os 4 anos. E é muito difícil, é um cálculo delicado. O governo tem, por exemplo, a ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, que foi adversária do presidente Lula na eleição de 2022. Mas é um governo que muitas vezes bate cabeça também. É um governo que tem dificuldade, muitas vezes, de respaldar, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que muitas vezes é jogado aos leões.
É um governo que chateado. tem dificuldade de respaldar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e vimos isso nesta semana. Sim. Marina foi alvo de uma campanha muito violenta no Senado e a reação do governo foi muito tímida. Inclusive de parlamentares governistas que estavam presentes naquela sessão e não saíram devidamente em defesa da ministra. Isso é também parte de um governo heterogêneo, porque você tem ministros do Republicanos, do PP, do União Brasil, você tem muitos ministros do PT. Uhum. É uma equação difícil de fazer. Cara, uma parada que me incomodou um pouco desse governo do Lula foi a demora pra abraçar a causa do fim da escala 6x1. Assim. Acho que o Lula demorou muito pra se manifestar, pra apoiar. Você concorda? Essa é uma pauta... Tem grande apelo. E tem umas coisas assim que assim, vão além também, cara, de coisas que são determinadas pelo Congresso, que são decisões de falas dele. Sim. Coragem que cabe a ele. Então. Sabe? Coisas mais rápidas e posicionamentos mais firmes sobre algumas questões. Sei lá, estrategicamente também, pra mim, aquela decisão, depois do vídeo do Nicolas Ferreira, dos caras voltarem atrás de uma coisa que foi super mal contada. Eu, sinceramente, e ficou com a impressão de que os caras tinham razão, porque o governo derrubou. Uhum. Então, estrategicamente, nesse papo, em decisões que não tem nada a ver com tomada do Congresso, assim, eu também... Esse é o aspecto da comunicação, inclusive, que foi uma grande crítica ao governo e houve realmente muitos problemas. Inclusive, o presidente Lula virou o ano de 23 para 24 com muitas críticas ao então ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Houve a troca pelo Sidônio Palmeira, um publicitário que cuidou da comunicação da campanha do presidente Lula em 2022, mas ainda assim, as redes sociais são para o governo Lula um ambiente muito hostil. Uhum. E que o governo, de fato, não conseguiu encontrar o tom ainda. Dá a impressão que tá em 2003 ainda, assim. Uma coisa meio das antigas, assim.